Jesus, ao ver a multidão, ele sente compaixão. Agora, qual foi o motivo que levou Jesus a sentir compaixão da multidão? Hoje nós vamos se atentar a esse tema. Então já vai pegando a sua Bíblia e vamos dar início à meditação da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje, neste domingo, dia do Senhor, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 36 ao capítulo 10, versículo 8. Então veja, o que é que se trata esse texto bíblico? Esse texto bíblico, nós estamos justamente no momento em que Jesus vê as multidões, sente compaixão delas e escolhe 12 e os instrui e os orienta antes de enviá-los à missão. Meu irmão, você quer aprender, conhecer com mais profundidade a palavra de Deus? Vamos ao texto. Primeiramente, o versículo 36 vai dizer que Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão dela. Veja só, o que é a compaixão? A compaixão é um sentimento de piedade com a dor do outro. Veja, Jesus viu aquela multidão e por algum motivo que o texto lá na frente vai dizer, Jesus sentiu compaixão deles. Veja, aqui é algo que nós precisamos aprender com a palavra e com o nosso Mestre Jesus Cristo. Sentir compaixão. Meu irmão, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas perderam esse sentimento. Onde as pessoas não conseguem mais sentir a dor do outro. As pessoas vivem um mundo no egoísmo, na soberba, na falta de humildade. E esquece que tem tantas pessoas que precisam, às vezes, ser tratadas como gente, como pessoas. E Jesus vê aquela situação e sente compaixão do povo. Meu irmão, como nós precisamos aprender com o nosso Senhor? Quantas vezes nós somos até cruéis um com o outro? Às vezes a gente é impaciente com as limitações do outro. E Jesus ensina a compaixão, a piedade, a sentir a dor do outro. Isso é interessante que às vezes é fácil para a gente dar um conselho a alguém ou criticar alguém. Mas às vezes nós só fazemos isso porque nós não estamos na pele do outro. Um exemplo disso, você que tem uma vida boa financeiramente, você nunca vai entender alguém que tem dificuldade financeira, até você passar por situações semelhantes. Você que viveu, sei lá, a vida de um adultério, você só vai conseguir sentir a dor das infidelidades, das traições, se você um dia passar por isso. Se você perder um filho, você perder um ente querido, uma mãe, um pai, você só vai conseguir entender a dor do outro quando você passa. Então veja, como isso é importante para nós. Então nós precisamos sentir isso do outro. Então veja, Jesus quer primeiramente nos ensinar isso hoje. Agora, qual foi o motivo que levou Jesus a sentir compaixão da multidão? O próprio texto bíblico vai dizer, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Veja, ovelha sem pastor é uma imagem bíblica que representa a relação de Deus com o povo de Israel. Veja só, Jesus está observando que aquela multidão ela está perdida. Ela não tem um pastor que conduza e guie aquele povo, porque os dirigentes da época eram cheios de regras, cheios de normas, cheios de coisas a serem observadas e o povo estava cansado. E Jesus observou isso e vendo que eles estavam perdidos como ovelhas sem pastor, sem ter um guia, Jesus sente compaixão. Veja, quantas pessoas hoje vivem assim, perdidas? Quantas pessoas hoje passam por situações difíceis, onde não conseguem encontrar a solução, onde não conseguem entender que Jesus é esse pastor que precisamos? Quantas pessoas buscam ser preenchidas com os vícios, com a pornografia, com tantas situações
que o mundo nos proporciona para nos afastar de Deus. E Jesus sentiu compaixão da multidão. Agora, o que é que ele faz logo em seguida? Então ele diz aos discípulos, e a gente tem no versículo 37, ele vai dizer o seguinte: a colheita é grande, mas poucos operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Veja só, Jesus aqui fala da oração. Um cristão, um católico precisa estar sempre pedindo ao Senhor em oração para que Ele mande mais operários, para que Ele mande mais servidores da palavra, para que Ele mande mais sacerdotes, para que Ele mande mais pregadores, anunciadores da palavra, para que também Ele nos mande pessoas que estejam comprometidas com o Evangelho. Meu irmão, hoje a gente vive uma realidade onde não se tem compromisso. Você não tem compromisso com as coisas de dentro da sua casa. Você não tem compromisso mais com sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Até dentro da igreja você, me desculpa, irmão, mas você também não tem compromisso com as coisas da igreja. Então veja, como é que você quer uma missão grande se você nem a sua casa você consegue ter compromisso com ela? Então Jesus diz o quê? Pedi, pois, ao Senhor da colheita, ou em outras traduções, o Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. E aqui a colheita é uma imagem escatológica, uma imagem do fim do mundo, do juízo final, onde o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Então veja, como é importante nós nos atentarmos a esses detalhes que a palavra de Deus nos diz para nós hoje. Agora, mediante isso, o que é que Jesus faz? Jesus chama 12 discípulos. E quando Jesus chama os discípulos, Jesus dá autoridade para eles. Autoridade para expulsar espíritos impuros, para curar. Veja, Jesus chama 12 discípulos, porque esse 12 aqui é a imagem que lembra e representa as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus aqui está preparando um novo Israel, onde depois da ressurreição, essa igreja sai anunciando o ressuscitado. Então veja, como é importante isso. Então quando Jesus dá autoridade para eles, Jesus está dizendo assim: olha, vocês podem fazer tudo em meu nome. Vocês estão autorizados a pregarem, a anunciar o reino para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí quando a gente vai para os versículos do 2 ao 4, nós temos a relação dos 12 apóstolos, na qual Jesus sai escolhendo um por um. O que é que isso pode trazer para a nossa vida? Meu irmão, da mesma forma que Jesus escolheu 12 apóstolos, e a palavra apóstolo significa enviados, Jesus também escolhe a mim e a você no dia de hoje. Meu irmão, o que é que você está fazendo de sua vida hoje? Você, pelo batismo, você recebeu do Senhor autoridade para pregar, para anunciar, para dar testemunho com a vida. E é tão triste ver tantos batizados que não vivem coerente com o batismo que recebeu do Senhor, por meio da igreja. Veja, meu irmão, isso aqui é para alertar a mim e a você da responsabilidade que temos. Agora, quando Jesus escolhe os 12, Jesus, antes de enviá-los à missão, Jesus dá algumas recomendações. Eu não vou entrar em detalhes em cada uma das recomendações, porque o texto é mais trabalhado e a liturgia nos propõe só até o versículo 8. Mas o que é que eu quero concluir com essa leitura do texto bíblico? Jesus nos chamou para uma missão. Jesus nos chamou para exercermos a vocação que Ele nos dá para os irmãos, para o anúncio do reino, para o anúncio da palavra. Então, meu irmão, e neste domingo, início da semana, que nós possamos se alimentar do pão da palavra, do pão da Eucaristia. Que nós possamos nos alimentar desta palavra para que nós busquemos anunciar o reino de Deus para as pessoas que precisam ouvir essa graça que é o dom de Deus. Então, meu irmão, eu convido você a se inscrever no canal, a compartilhar, a ativar o sininho das notificações, para que a plataforma encaminhe esse conteúdo para outras pessoas. E outras pessoas também possam ter a graça de ouvir a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.